Então vamos lá? Esse é o caso Agathe, é um trabalho do curso de Psicanálise Contemporânea, do IDEPS, com o professor José Luiz Pires Camacho. Tá ok? Então vamos lá, vamos ficar sabendo um pouquinho a respeito do caso dela. Ela é casada com um homem estimado e jovial de 40 anos. Agathe é 2 anos mais velha que seu esposo, a quem é muito apegada, e ao qual parece sofrer muito com o mau estado de saúde de sua mulher. De outra parte, ele sucedeu ao pai de Agathe, na chefia do escritório de contabilidade que este havia criado e tem autoridade na subprefeitura onde o casal reside agora há 12 anos. Eles têm 3 filhos, dos quais o mais velho é disléxico e o segundo ele é ligeiramente alérgico. Agathe, à primeira vista, teve uma infância normal, seguiu os estudos secundários clássicos, depois começou os estudos de direito, interrompidos por ocasião do casamento. Desde o casamento de Agathe, ela manifesta um humor em geral triste, até então habitual nela, faltava-lhe ânimo. Suas gravidezes foram sofríveis e um dos partos necessitou de cesariana. Por volta dos 38 anos, Agathe é considerada muito deprimida por seu meio, e como traz aos outros mais preocupações do que satisfações, decidiu-se mandá-la para um bom descanso em uma clínica mediterrânea com boa reputação junto aos industriais clientes do marido, que já foram levados a internar ali suas esposas ou mães que se haviam tornado muito penosas. Essa clínica, afetivamente muito à vontade com a clientela gerontológica, provavelmente deveria sentir-se culpável por não assumir uma atitude mais incisiva e mais científica diante de uma depressiva, tão jovem internada. Aliás, aconselho do médico que a tratava, por tempo limitado. Agathe foi rotulada de psicose melancólica e, antes de qualquer outra investigação, foi-lhe administrada uma copiosa série de eletrochoques. Depois disso, voltou para casa, certamente ganhou alguns quilos, mas sempre deprimida, agora também com sensíveis distúrbios de memória que a constrangiam muito. Foi recebida em tratamento depois de sua volta, por um psiquiatra amigo do interior que a declarou borderline e a submeteu a um tratamento antidepressivo, cujo efeito imediato foi uma acentuação da angústia e perda do sono. Um cinesioterapeuta que a tratava da escoliose de um de seus filhos, por acaso deu-lhe o meu endereço, e como seu psiquiatra havia se ausentado sem preveni-la, ela pediu-me uma entrevista de urgência. Evidentemente, essa paciente não correspondia nem a uma estrutura psicótica, nem a uma organização analítica. Apesar de seu aspecto depressivo, ela de modo algum era autista, nem dependente de um objeto fálico, indiferenciado. Toda a economia profunda encontrava-se incontestavelmente centrada em uma dialética genital. Agathe explicou-me que era a 4ª filha de uma família em cujo topo reinava um pai maravilhoso e muito próximo tanto da esposa quanto das filhas. Entretanto, Agathe vivenciou esta mãe e as 3 irmãs como barrando-lhe o caminho ao pai. Ela não teve tempo de aproveitar mais, pois desde que suas irmãs mais velhas se casaram, ela mesma precisou deixar a casa familiar, onde teria podido achar-se, enfim, só com o pai, para fazer seus estudos em Grenoble, a cidade universitária mais próxima. Tornou-se então verdadeiramente ciumenta em relação à mãe, a única a tirar vantagem da situação. Casou-se então assim que foi possível com um rapaz mais jovem e mais pobre do que ela, muito menos brilhante que o pai, mas da mesma profissão e filho de um amigo deste, e levou-o para casa para ajudar o pai. Infelizmente o pai veio logo a falecer, o marido o sucedeu, mas ela novamente teve de partilhar com a mãe. Depois,
o que de nada adiantou, ficou sabendo que a partilha com outras mulheres era ainda mais extensa, sendo as ligações extraconjugais do dito marido pouco duráveis, mas numerosas. Agathe um dia reencontrou uma de suas antigas amigas, casada com um primo distante que ela havia notado e estimado outrora. Alguns olhares depois, algumas conversas entre eles, trouxeram-lhe a certeza de que esse homem sempre havia gostado dela. Aqui eu faço o seguinte, aqui eu faço uma linha do tempo onde eu procuro, vamos dizer assim, verificar realmente onde estão alguns buracos, onde estão algumas informações aí para poder depois fazer uma análise mais aprofundada. Então, vamos lá, a Agathe hoje ela tem 42 anos e ela está, entre aspas, aí, diagnosticada como borderline, né? À primeira vista, como nós vimos no texto, ela teve uma infância normal e seguiu os estudos secundários clássicos, né? Depois ela começou os estudos de direito, que foram interrompidos por ocasião do casamento. Desde o casamento ela manifesta um humor em geral triste, até então inabitual nela, né? Falta-lhe um pouco de ânimo. Depois ela foi considerada deprimida por seu meio e foi mandada para aquela clínica que nós vimos lá no texto, né? E aos 38 anos ela foi mandada para essa clínica para, vamos dizer assim, repousar, né? Foi rotulada de uma psicose melancólica e antes de qualquer outra investigação, foi-lhe administrada uma copiosa série de eletrochoques. Ela retornou para casa sem melhoras e com alguns quilos a mais e distúrbios ainda de memória, né? Em análise agora há pouco tempo, com o psiquiatra, ela foi tratada com antidepressivos que acentuou ainda mais a angústia e a insônia dela. Ok? Com referência ao círculo de relacionamento que ela tem, os vínculos, né? Então vamos lá novamente, só para recapitular lá na parte do texto, isso daqui são alguns frames, né? Então a família dela, né? A Agathe explicou que era a quarta filha de uma família em cujo topo reinava um pai maravilhoso, que a gente já começa a ver algumas coisas, né? E muito próximo tanto da esposa quanto das filhas. Entretanto, a Agathe vivenciou esta mãe e as 3 irmãs como barrando-lhe o caminho ao pai. Ela teve 3 filhos, né? O mais velho é disléxico e o segundo é alérgico. O marido ele sofre com a saúde da esposa, ele sucedeu o pai nos negócios, né? Tem autoridade na subprefeitura e também tem outras mulheres no meio do caminho aí, né? E por final, nós temos aí um primo distante que reencontra com ela e depois de alguma conversa ela verifica que esse homem sempre havia gostado dela. Aqui a gente pode verificar mais um outro ponto que eu vou conversar um pouquinho mais à frente, né? Então a primeira impressão que a gente verifica é que ela é deprimida, ela tem problemas na fase Édipo, né, dialética genital, uma baixa autoestima e alguns transtornos. E aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais com o texto, né, que a gente pôde verificar, que é o seguinte, nós verificamos, né, que a sua depressão ela poderia ser ocasionada principalmente pelos problemas que ela teve na fase genital e latência, onde ela não conseguia a atenção suficiente do pai, né, no caso o Édipo aí. Isso fez com que a sua angústia em conseguir a atenção do pai, bloqueada tanto pela mãe quanto pelas irmãs, tornasse a sua vida um pouco mais isolada e sem chances de expressar as suas vontades. Como seu casamento foi construído através da substituição de seu pai por outro homem, ela não consegue seu objetivo de deslocamento e, portanto, faz com que suas atitudes sejam cada vez mais frustradas. E aí a gente verifica também um pouco de narcisismo por parte da Agathe, porque sempre ela está querendo mais e mais e mais, e ela acha que todos os homens têm que respeitá-la como ela é,
E não é bem assim que vai acontecendo. Tanto é que no final do texto, né, quando a gente vê lá no final, ela tem aquele reencontro lá com o primo, onde ela acha que o primo sempre gostou dela. Ou seja, não ela gostou do primo, mas o primo gostou dela. Né? Então, isso daí que causa um pouco mais esse lance do narcisismo. Né? Então, essa baixa autoestima que ela tem também, esse erotismo obscuro faz com que sua vida esteja sempre regredindo e vai aumentando conforme seu corpo se transforma, né? Foi aumentando o peso por causa dos tratamentos que ela teve, né? E o seu narcisismo vai se tornando cada vez mais afetado. Qual é o tratamento que a gente pode pensar para a Agatha? Em função dela já ter sido tratada com eletrochoques, que um absurdo, e medicamentos também, né, que não surtiram efeito, e muito pelo contrário, causaram perda de memória e tudo mais, eu sugiro mais análises para a gente tentar modificar suas atitudes em relação a essa sua neurose, né? É isso. Tá ok, gente? Valeu, obrigado.